Muito boa noite, meus amigos. Voltamos pela Rede CNT para mais um Jogo do Poder. Vamos ficar aqui até as 22h45, depois entramos com o Jogo do Poder Nacional e voltamos novamente às 23h15 para a sequência do nosso Jogo do Poder aqui, analisando a eleição, até às 24 horas. E tenho aqui comigo o professor Ricardo Oliveira e Murilo Hidalgo. Já é a terceira semana seguida que nós estamos aqui. Terceira semana. Conversando. Agora terminou. Pois é. Boa noite, obrigado por vocês terem retornado aqui ao Jogo do Poder. É um prazer sempre receber vocês aqui. E eu estava ouvindo há pouco o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff. E aí o pronunciamento é marcado por um discurso de conciliação, de unidade, de diálogo, de retomada de diálogo com os setores da sociedade e com a oposição. E também o discurso do candidato Aécio Neves, infinitamente menor, foi bem curto o discurso dele, mas ele também falou em unidade, né? Isso é importante porque nós estamos saindo num processo eleitoral duro, né? Como deve ser mesmo, não vamos esperar que você vai ter um processo eleitoral que não seja assim. E nessa primeira etapa eu queria conversar com vocês sobre exatamente essa disputa renhida que nós tivemos até o final. Eu conversei com você durante a semana e eu, na verdade, pedi que a produção trouxesse você aqui 3 domingos seguidos, porque eu vi a tua pesquisa lá no começo, a pesquisa do dia 8 ou 9? Exatamente. 8 ou 9? 8 pontos o Aécio na frente. Não, o dia que você divulgou a pesquisa. Foi na quarta-feira, Rocha. Quarta-feira. Exatamente. Lá no começo, que você deu 8 pontos de vantagens pro Aécio. Pro Aécio. E eu conversei com muita gente e a coisa pegou, né? Pegou. Porque na semana seguinte, logo depois veio, 3 ou 4 dias depois. Um dia depois. Um dia depois veio a pesquisa do Datafolha dando empate técnico. 2. Né? Os dois, o Datafolha e o Ibope. Bom, e depois eu acabei descobrindo que a tua pesquisa estava certa. Obrigado, Rocha. Porque você, quando abriu o segundo turno, você pega o tracking interno do PT, outros trackings que eu vi, a diferença na abertura do segundo turno era 12%. Né? 8% foi até um alívio, que na verdade já marcava assim uma queda do Aécio. Eu queria que vocês me dissessem assim, vamos tentar desvendar assim, nesses 15 minutos que nós temos aqui, por que aconteceu isso? Por que ele começou com uma larga margem de 12 pontos, que eu considerava que seria o ideal para ele ganhar a eleição, ele conseguiu isso, e rapidamente ele queimou esse capital, né? Eu já vi gente dizendo que foi o trabalho do João Santana, numa semana, no horário eleitoral, com aquele slogan, Aécio, quem conhece não vota, explorando os aspectos de Minas Gerais, do governo dele em Minas Gerais, outros falando da questão das pancadas no plano pessoal que vieram, né? Enfim, por que razão que explica o fato do Aécio ter saído com uma margem tão larga, o Murilo, e ir emagrecendo e perder a eleição? Na verdade, Rocha, ao meu ver, o que houve? A onda Aécio, quando virou do primeiro para o segundo turno, a onda era muito alta. A onda se manteve, nenhuma onda se mantém 15 dias. E o que aconteceu? No primeiro turno, o PT teve que se preocupar com a Marina, o Aécio não tinha apanhado. E a partir daquele momento começou as críticas em cima do Aécio. Então a onda começou a diminuir, certo? Até o ponto que encostou, certo? Aí o que eu acho? As estruturas do governo, a estrutura do PT fez a diferença. Ganhou com uma eleição apertada, sem dúvida nenhuma, ao meu ver, em cima de toda uma estrutura de governo e uma estrutura partidária. Nós temos aqui, eu tenho um tracking que eu recebi durante a campanha, fui acompanhando, que o pessoal vai disponibilizar no vídeo, em que de fato mostra essa diferença vindo, e a partir do dia 3 de outubro, que é o que interessa para nós, eles começaram a medir no dia 6/10, né? Que aí você tem, de fato, uma margem larga, tá lá, ó, tá no vídeo. Olha lá, no dia 6/10, tá? Um pouco antes do cruzamento do vermelho com o azul. No dia 6/10, nós temos aqui
no dia 3/10, fecha e aí abre. Quando abre, né, você vê ali que a Dilma desce e o Aécio, o azul, sobe. Aí você tem ali, de fato, no dia 6, 7, 8, 9, tá, até o dia 15, você tem uma barriga ali entre o Aécio e a Dilma, que é uma barriga de 12 pontos. Depois ela vai diminuindo, vai para 8 e vai caindo até ir encostando e cruzar. E no final agora você tem novamente uma inversão da Dilma caindo um pouco e o Aécio subindo um pouco, que vai dar esses 3% que nós tivemos hoje. Então, o que explica isso? Eu acho que foi isso, foi a onda inicial do Aécio, depois começou as críticas sobre o Aécio que não ocorreram no primeiro turno, né, professor? Uhum. O Aécio passou vazio no primeiro turno porque o PT se preocupou com a Marina, e a hora que as críticas começaram a vir e as pessoas começaram a tomar conhecimento dessas críticas, a eleição voltou. Vale lembrar que no primeiro turno a Dilma ganhou, né? Sim. Certo? Vale lembrar Sim. isso. Então, Rocha, eu acho que a eleição mostrou que, principalmente a eleição do segundo turno, é muito difícil um candidato arrancar na frente e perder. Eu acho que méritos total ao marketing da presidente Dilma, que conseguiu desfazer a imagem do Aécio Neves. Me diga uma coisa, eu ouvi, eu sou filho de nordestino, eu nasci em Curitiba, sou curitibano, me incomoda demais essa conversa aí de preconceito contra nordestino, porque, apesar de ser curitibano, isso me atinge profundamente. Essa expressão que o Aécio usou no debate, em que ele fala, presidente, a senhora está sendo leviana. Eu queria saber de você até que ponto isso foi um erro. Se você tem noção disso, se você conseguiu Sim. captar isso, foi um erro do Aécio, porque em alguns lugares do Brasil, leviano em algumas capacidades, no Nordeste, isso. No Piauí, por exemplo, leviana é puta. Exatamente. Leviana é puta. Exatamente. Né? Então, o Aécio chamou a presidente de puta. Exatamente. No horário eleitoral. Foi isso que ele fez. E eu acho que absolutamente inconsciente. Sim, sem noção lógico, não do teria que estava feito, fazendo. Com certeza. Em algumas regiões do Rio Grande do Sul, se você falar isso para uma mulher, um sujeito tira um facão e vai para a briga. Não se fala isso para uma mulher. E em alguns níveis da população, leviana é uma coisa altamente ofensiva. E me disseram que isso teve, no eleitorado feminino, um estrago monumental na trajetória do Aécio. Se confirma isso? Olha, ele perdeu o voto no eleitorado feminino. Eu não sei se por causa disso, Rocha, que na verdade, o que eu vejo, o que houve nessas eleições, o que foi decisivo para Dilma ganhar, que muito mais do que a pancadaria, não sei o que, foi essa divisão que a gente viu. Dos votos do Nordeste, que lá tem 27, os votos do Sul, que o Aécio ganhou bem, São Paulo ganhou bem, Minas e Rio perdeu. Certo? Eu acho que foi muito mais uma briga que eles souberam lidar com as classes menos abastadas da sociedade, certo? Que ali que foi o grande crescimento. E no eleitorado feminino, Rocha. Mas não foi uma vantagem tamanha. As diferenças das pesquisas não mostravam. Dá o Z. Não, dá. Tinha mais voto no masculino e feminino, mas em torno de 3, 4%. Sim. Se fosse uma coisa violenta em relação a isso, seria 10, 15%. Eu quero só pegar uma deixa. Tudo ajudou, Rocha, tudo ajudou. Professor, essa coisa de a Dilma teve mais vantagem no Nordeste, isso é verdade, mas também não é verdade. Ela teve uma larga vantagem no Nordeste. Só que é o seguinte, a Dilma teve 40% de votos no Paraná. Portanto, nós temos um Nordeste no Paraná. Exato. A Dilma teve um contingente de mais de 50% de votos em Minas Gerais. Nós temos um Nordeste em Minas Gerais. E quem definiu a eleição exatamente é o centro geopolítico do Brasil, Minas Gerais. Sim. As duas candidaturas nasceram em Minas Gerais, o Aécio e a Dilma. E foi lá realmente o fiel da balança. Também no Rio de Janeiro. Agora, a questão da onda, ela é facilmente explicável. O Murilo apresentou bem. Uma onda, ela é passageira, é um momento. Depois que ela passa, a contra-onda, o refluxo. Aí que está a dificuldade. Da mesma maneira, a marina. Houve a onda marina, depois a contra-onda. Logo no pós-eleitoral, houve o auge, o apogeu da onda Aécio, a aeciomania. Também passou. E aí, com isso, ele vai perdendo. O gráfico que nós mostramos a respeito disso. Mas eu diria o seguinte, só para a gente pegar esse raciocínio. A Dilma, eu repito, a Dilma teve 40% dos votos no Paraná.
é muita coisa. Exato. Muito. Não é o voto o Lula, popular. se eu não me engano, o Lula não teve isso. Exatamente, ela teve mais votos no Paraná do que o Lula. E mesmo em Santa Catarina, em São Paulo, ela teve 35 pontos. Certo. É muito Então, voto também. Quando alguém aqui do Paraná diz, olha, quem ganhou, decidiu a eleição foi o Nordeste, espera um pouquinho. Não foi o Nordeste. Nós temos aqui um contingente de 40% de eleitores no Paraná, de 30 e tantos por cento em Santa Catarina e de 40% no Rio Grande do Sul. Exato. Né? Então, não dá para dizer que tem essa separação. Eu acho que o que separa, e é aí que eu quero chegar, é de fato a questão do rico e do pobre. Exato. Me parece que é a primeira vez na história de eleições no Brasil que eu vejo a população pobre votando de acordo com seus interesses. Eu estou dizendo o seguinte, que o patrão não manda mais no voto do seu empregado. Sim, sim. E uma coisa que difere, porque na campanha do Lula não tinha tanto essa briga de classes, né, Rocha? Exatamente. Isso você não viu, né? É a primeira eleição que eu estou vendo isso. Exatamente, concordo. Exato. Você concorda, A questão exatamente do voto das camadas mais ricas. Também outra realidade, a grande mídia, a revista Veja, muitos veículos já não comandam mais o voto no Brasil. A gente viu a questão muito problemática da revista Veja agora, há poucos dias da votação. Você está sendo gentil com não a é? Veja. Que é um crime golpe. eleitoral. É um crime eleitoral. Isso ainda vai ser julgado, não é, pela Justiça Eleitoral, os direitos de resposta, mas houve exatamente, não é, um mecanismo extremamente negativo. Agora, essa votação também ela tem vários componentes sociais. Um foram as mulheres, outro também negros, pardos, brasileiros de baixa escolaridade. A gente vai observando que houve uma teia de interesses sociais que vão definindo o voto, e também aqueles mais ricos que ficaram isolados e concentrados com o Aécio. E aí, com isso, não conseguiram levar uma mensagem para a vitória nas eleições. Então, houve várias estruturas sociais diferenciando. Mas o resumo da ópera foi o seguinte: ganha a eleição quem conquista o centro. E aí a Dilma ela conseguiu avançar mais no centro. Teve uma votação no Paraná de quase 40 pontos, Santa Catarina 35, São Paulo. Mas quem definiu o centro foi o Centro Social e Geográfico do Brasil, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E lembrando também que mesmo no Sul, esse componente é que garantiu a vitória, porque se ela tivesse tido uma derrota de 90-10, não adiantaria ela ter vencido no Nordeste. Quer dizer, é o voto sulista da Dilma que garante a vitória a ela. Voto pobre no Sul. Voto pobre. Tanto que hoje também, quando saiu o resultado, houve muita festa e alegria na região sul, na cidade industrial, nos bairros pobres. E os bairros ricos de Curitiba, houve um silêncio, não é? Eles sentiram a derrota. Perfeitamente. Nós vamos para o Nacional agora e retornaremos mais tarde. Mas só para fechar aqui é o seguinte, esse resultado de 50, Murilo, 51,68% a 48,36% deu exatamente aquilo que você tinha me dito ontem. Obrigado. Nós conversamos por telefone, você falou, Rocha, vai ficar apertado, né? Você até me usou a seguinte expressão, vai ficar apertado, Um gol de mão. mas a Dilma está ali... Com gol de mão? Com um gol de mão, foi o que você me disse. Exatamente, Rocha. Na volta nós retomamos o assunto. Vamos à Rede Nacional para a sequência do Jogo do Poder de hoje, falando das eleições no Brasil. Olá, eu sou José Marcelo Santos e este é o Jogo do Poder Especial Eleições. 14 governadores foram eleitos em segundo turno e 51,4% dos quase 143 milhões de eleitores deram mais um mandato para a presidente Dilma Rousseff. Na reta final, pesou o voto dos indecisos. Para entender esse resultado e o que ele aponta de possíveis mudanças nos próximos 4 anos, eu recebo o cientista político Tiago de Aragão, da Arco Advice. E quem está comigo aqui para esta conversa, para este programa, é o meu colega de CNT, o jornalista Carlos Chagas. Chagas, obrigado pela parceria. Tiago, obrigado
pelo convite para estar aqui com a gente. E nós começamos o programa falando da disputa pela presidência da República. Uma disputa marcada por ataques entre os candidatos e guerra virtual pelas redes sociais. A candidata do PT à reeleição, Dilma Rousseff, acordou cedo para votar na Escola Estadual Santos Dumont, na zona sul de Porto Alegre. Ela chegou acompanhada do também candidato à reeleição ao governo do Rio Grande do Sul pelo PT, Tarso Genro, e levou poucos segundos para concluir o voto. Dilma cumprimentou os mesários, tirou foto com eleitores e até tomou chimarrão. À tarde, ela retornou a Brasília para acompanhar a apuração dos votos. Antes, criticou o nível da campanha no segundo turno, mas disse que o Brasil se consolida como uma das maiores democracias do mundo. O Brasil mudou para que as pessoas crescessem. Vai continuar mudando para as pessoas crescerem. Com melhor educação, saúde, segurança. Eu tenho certeza que o Brasil é e será, e continuará sendo uma das maiores nações democráticas desse planeta. O candidato do PSDB, Aécio Neves, enfrentou tumulto para voltar em Belo Horizonte, seu berço político. Aécio chegou com a esposa na Escola Estadual Governador Milton Campos, no centro da capital, por volta de 10h30 da manhã. Animado, Tucano posou para fotos e fez o V de vitória. Ele acompanhou a divulgação dos números em Belo Horizonte com a família. Em coletiva, Aécio reafirmou a promessa de manter os programas sociais e alfinetou os adversários, alegando clima de terrorismo. A mais sórdida campanha já feita no país, com ofensas, com calúnias, com mentiras. Às 8h23, a candidata do PT à reeleição, Dilma Rousseff, estava matematicamente eleita e vai continuar no comando do Palácio do Planalto por mais 4 anos. Esse é o segundo turno mais disputado da história. A diferença entre os candidatos não chegou a 5% dos votos válidos. Bom, Tiago, o que a gente pode tirar desta eleição tão apertada? Que lição que fica, né, nesta campanha, que foi uma campanha marcada por uma guerra, por um confronto muito forte nesse segundo turno? Bom, boa noite, primeiramente. A mensagem que fica para essa campanha é que espero que seja a última campanha desse tipo que nós tenhamos no Brasil, porque de forma alguma isso ajuda a democracia. Se por mais que o método sempre fortalece a democracia, a forma como foi feita, a forma como foi conduzida não satisfez. Nós temos hoje uma situação que o país está amplamente polarizado, e polarizado não por formas de compreender como o Brasil deve ser ou por caminhos que o Brasil deve seguir. Está polarizado pela raiva, está polarizado pelo ódio, está polarizado pela culpa que um coloca no outro num Brasil que gostaria de ter. E isso, para mim, é culpa da forma que essa eleição foi conduzida. Então, para mim, eu espero que seja a última eleição dessa forma. Ô, Tiago, concordando com você, mas eu lembro que essa baixaria acontecida na campanha atual, ela é uma constante na realidade brasileira. Talvez não com esses matizes, mas eu me lembro, por exemplo, que em 1954, disputando o governo de São Paulo, Jânio Quadros e Adhemar de Barros deram um espetáculo pior do que esse. O Jânio chegava nos comícios com um bambu na mão e na ponta do bambu um rato morto e dizia: esse é o meu adversário. O Adhemar ia para os comícios dele com outro bambu, só que com um gambá morto na ponta do bambu. Assim era também a eleição naquele período. Aí, pegando carona nesse raciocínio do Chagas, não foi ao peso da rede social que deu também essa impressão de que a coisa foi muito ruim, muito feia? Bom, as redes sociais, elas democratizam a opinião. Então, todos passam a ser analistas políticos, todos passam a ser jornalistas, todos passam a ser comentaristas. Então, as redes sociais, elas, se por um lado ajuda sim a fortalecer a democracia, enfatizando e aumentando a voz que cada um tem, por outro também, ela dá um canal de opinião, um canal de informação para aqueles que não têm a menor condição de fazer de emitir essas opiniões. E para pessoas que emitem essas opiniões baseadas na raiva e no preconceito.
Então, sim, as redes sociais são capazes de fortalecer a democracia por meio de acessos e meios para que as pessoas emitam suas opiniões, mas também funciona do outro lado da moeda, que as redes sociais são também canais por onde o preconceito e o ódio é canalizado. E aí, nesse preconceito canalizado, a gente tem uma polarização. Eu não sei se você concorda comigo, que parece que a gente tem PT e anti-PT nesse 51 contra 48, quase 49% dos votos. A impressão que dá, mais do que uma impressão, é dessa forma, porque tivemos vários momentos durante a eleição. Durante o momento onde a Marina se colocou como a principal ameaça para vencer Dilma, não foi necessariamente porque os planos e as propostas de Marina foram o que convenceu parte do eleitorado, mas sim porque ela se colocou como a principal oponente para vencer a presidente Dilma. A partir do momento que ela cometeu certos equívocos na sua estratégia de campanha, isso se transferiu para o candidato Aécio, que, claro, fez uma reta final de campanha muito melhor do que ele fez no começo. Mas, mesmo assim, por conta dessa polarização, desse preconceito, desse ódio partindo dos dois lados, o Aécio ele era muito mais um veículo, o representante desse grupo que estava descontente com o governo, do que um grupo que necessariamente queria o PSDB no governo. Ô, Tiago, agora, vamos daqui para adiante, em vez de olhar pelo espelho retrovisor. O país está rachado de alto a baixo. A diferença entre a votação de Dilma e de Aécio é insignificante. Eu acredito que ou a presidente muda de postura, ou ela passa a governar o governo dela só, com o ministério dela e com as ideias dela, e talvez ela possa mudar um pouco a oposição. Porque se ficar o PT do jeito que está, contra os tucanos, não sei o que vai acontecer. Bom, de certa forma, 51% do Brasil aprova a forma que a presidente Dilma se comporta. E 49% do Brasil rejeita a forma que ela se comporta. Mais do que a necessidade, ou mais do que a sensação de ter que mudar de comportamento, é a sensação e o dever de ampliar o diálogo. O diálogo, ele cura os rachas que existem entre dois lados, porque o diálogo ele foi feito para encontrar um meio termo. E política é a arte do meio termo, não é a arte de se impor sobre o outro. É a arte de chegar num meio termo a partir de convergências que devem ser criados. E hoje o Brasil necessita, antes de mais nada, convergências do que divergências. Então o papel e toda essa responsabilidade, a partir de hoje, está no colo da presidente Dilma, em achar essa convergência. Convergência que deve ser feita também com os estados, não é isso? Assunto do nosso próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, mas a gente volta daqui a pouquinho com uma leitura das eleições nos estados. O que isso representa nas relações com o governo a partir do ano que vem. Não saia daí. Estamos de volta com o Jogo do Poder Especial Eleições e o convidado desta noite é o cientista político Tiago de Aragão, da Arco Advice. Não é? Os eleitores de 13 estados e do Distrito Federal escolheram, além do presidente, os novos governadores. Vamos ver como ficou a disputa nos estados. No Acre, Tião Viana, do PT, foi reeleito com 52% dos votos. No Amapá, Valdez Góes, do PDT, ficou com 61% dos votos e é o novo governador. No Amazonas, José Melo, do PROS, foi eleito. Em Roraima, Sueli Campos, do PP, é a vencedora. Em Rondônia, Confúcio Moura foi eleito. No Pará, o novo governador é Simão Jatene, do PSDB. No Ceará, Camilo Santana, do PT, venceu a eleição com 53% dos votos. No Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD, foi eleito com 54%. E na Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB, é o novo governador. Em Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, conseguiu a reeleição com 57% dos votos. No Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do PSB, foi eleito com 56%. E Reinaldo Zambuja, do PSDB, venceu no Mato Grosso do Sul com 56%. Também com 56% dos votos, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, foi eleito no Rio de Janeiro. E o também PMDBista José Ivo Sartori foi eleito no Rio Grande do Sul
com 61% dos votos. Tiago, com essa composição nos estados, dá para dizer se a relação com o Palácio do Planalto vai ser mais fácil? Vai ser mais fácil implementar nos estados as políticas que a União quer, que a União deseja? Medindo aí pelas perdas e pelos ganhos dos partidos no comando desses estados? Olha, o Brasil, ele em 2015 não vai ser um país mais fácil, vai ser um país mais difícil em todas as formas. Então, isso inclui a relação com os estados. Mas, de novo, a relação com os estados ela pode ser fortalecida muito rapidamente por meio de um diálogo e um canal aberto de comunicação, ou ela pode ser enfraquecida imediatamente por meio de uma ausência de atenção em relação a eles. Então, a relação com os estados depende, antes de mais nada, de como que o Planalto vai se posicionar em relação a isso. O Planalto, Tiago, como é que ele vai reger essa orquestra com os estados? Com todo o respeito, mas a presidente Dilma é arrogante. E vai ficar mais arrogante ainda com essa reeleição. E aí? Olha, independente de entrar no mérito de arrogância ou não, o presidente do Brasil, ele tem uma obrigação. E a obrigação desse presidente do Brasil, seja Dilma, seja qualquer um que esteja nessa posição, é de posicionar-se e adequar seu diálogo e seu linguajar com cada estado. Então, hoje, independente do comportamento que ela tem ou vai vir a ter, ela precisa fortalecer esse elo, porque o governo dela depende desse bom relacionamento. Mas os governadores dependem muito mais do poder central, do governo federal, do que a recíproca seja verdadeira. Ela pode, se quiser, estrangular um governo estadual. Pode, em tese pode. Agora, sinceramente, eu imagino que não só a presidente Dilma, como o PT, passou pelo maior susto que eles poderiam ter passado. E isso está fazendo muitas mentes lá dentro, que existe no meio de muita gente, mentes interessantes lá. Estão fazendo uma reflexão total sobre a forma de governar. Faltam corações. Pode ser que falte em uns, pode ser que falte em outro. Agora, o mais importante é que não falte reflexão. E a reflexão vai levar a uma mudança de comportamento que, na visão deles, isso possa possibilitar que esse susto não aconteça de novo daqui a 4 anos. Porque o resultado de hoje pode comprometer o projeto que o PT tem de eleger o ex-presidente Lula daqui a 4 anos, não é isso? Claro, hoje o Brasil está, como dissemos já no primeiro bloco, o país está rachado. E para que a presidente Dilma reconquiste a confiança de parte do eleitor que já foi do PT, que mudou de lado, muito vai precisar ser feito. Porque hoje o país inteiro, não só os que votaram contra, mas também os que votaram a favor, estão observando e olhando como é que esse governo vai se comportar. No que vai precisar ser feito, será que a presidente Dilma, desta vez, faz o ministério dela? Ela escolhe os ministros, sem outras influências, seja dos partidos de aluguel, seja do próprio Lula? Devemos lembrar que o problema, que até janeiro do ano passado, a presidente Dilma estava com 70% de aprovação. Os problemas começaram a partir de fogo amigo. Então, hoje, o principal problema da presidente Dilma é refazer e curar as cicatrizes que foram criadas com sua própria base aliada. Esse é o passo número 1. E o passo número 2 é não fortalecer essa polarização com a oposição, mas sim ampliar o diálogo, algo que o presidente Lula era muito bom nisso. Mas a presidente Dilma Rousseff, ela tem condição de estabelecer esse diálogo? Você consegue enxergar nela, a partir desses números, né, 51,4% para dar uma vitória, alguém capaz de desenvolver esta capacidade de diálogo? Olha, eu sou uma pessoa naturalmente muito otimista, né? E sendo bastante otimista, eu creio que sim. Agora, se ela não for capaz, ela tem muitas pessoas ao redor dela que são capazes de fazer isso. E isso não é mais uma escolha, isso é uma necessidade. E já que a gente está falando tanto na presidente Dilma Rousseff, vamos relembrar o perfil da presidente reeleita? Filha de um imigrante búlgaro e de uma professora brasileira, Dilma Rousseff nasceu em Belo Horizonte e foi educada em escolas tradicionais de Minas Gerais. Começou a fazer política ainda na adolescência.
Em 1964, quando os militares derrubaram o presidente João Goulart, optou pela luta armada contra a ditadura. Foi perseguida e obrigada a viver na clandestinidade. Em 1970, Dilma foi presa e depois foi para Porto Alegre, morar junto com os pais de Carlos Araújo, que também era preso político. Com ele teve uma filha e na capital gaúcha ajudou a criar o PDT de Leonel Brizola. Foi secretária de Fazenda na Prefeitura de Porto Alegre. Ao chegar ao PT, colaborou na formulação do programa de governo do presidente Lula. Dilma foi a primeira mulher a assumir o Ministério de Minas e Energia. No escândalo do Mensalão, assumiu a chefia da Casa Civil no lugar de José Dirceu e se transformou na principal figura do governo. O trabalho a tornou candidata à sucessão do presidente Lula. Em 2009, um novo adversário. Dilma foi diagnosticada com câncer no sistema linfático, mas nem a doença afastou da campanha. E ela foi eleita em 2010 com o compromisso de manter os avanços de Lula sem perder a independência que a presidência exige. Agora, Tiago, depois do perfil da presidente, dessa capacidade de diálogo que ela vai ter de desenvolver, esse é o futuro dela. Sim. E com relação ao futuro do senador Aécio Neves, do candidato derrotado, você acredita que ele volta daqui a 4 anos, que ele disputa o governo de Minas de novo? Que futuro você imagina para ele? Olha, o Aécio ele tem tudo para voltar daqui a 4 anos, mas depende muito mais dele do que de qualquer outra pessoa, mesmo do partido. Depende de como que ele vai se posicionar nesses próximos 4 anos, depende da forma que ele vai se manter como o líder dessa oposição e dessa polarização por meio do posicionamento dele como senador e também, mais importante, como que ele vai se manter na relação com o PSDB de São Paulo. Tiago, depende, é claro, você falou certíssimo. Mas tem um outro fator também de dependência. Depende dos paulistas. Porque sendo Aécio mineiro e agora, de uma forma ou de outra, derrotado, o PSDB se torna totalmente paulista. E de olho grande na candidatura daqui a 4 anos está o Geraldo Alckmin. Como é que fica? Claro, Carlos, perfeito. Agora, isso depende muito do desempenho que o senador Aécio vai ter nos próximos 4 anos, que o governador Alckmin vai ter nos próximos 4 anos, e de um terceiro ator que é ainda mais importante, dado a história que ele tem dentro do partido, que é o senador José Serra, nos próximos 4 anos. Então nós temos 3 competidores que vão buscar em centralizar essa simbologia de oposição que cada um pode ter. Agora, isso significa que eles na oposição no Senado podem ou vão dar trabalho para a presidente Dilma Rousseff? Pode. Se vão dar, são outros 500. Eles têm perfil para isso? Tem, claro que tem. O José Serra e o Aécio Neves são pessoas de grande experiência política. Juntando o Aloysio Nunes Ferreira. Juntando a Aloysio Nunes. Então, o PSDB tem uma equipe muito forte dentro do Senado. E dentro de um governo que se basear no histórico, ele comete erros seguidos, principalmente na forma de lidar com o parlamento, depende muito de como que o Serra e que o Aécio vão lidar com isso e vão capitalizar em cima disso. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, mas eu quero continuar essa conversa das relações entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o Jogo do Poder Especial Eleições e a presidente reeleita Dilma Rousseff vai precisar de muita negociação para garantir apoio político pelos próximos 4 anos. Vamos ver como ficou a composição no Congresso e nos estados. As 2 maiores bancadas da Câmara ainda são a do PT e a do PMDB, mas os 2 partidos perderam cadeiras nesta eleição. O PT passou de 88 para 70 deputados e o PMDB caiu de 71 para 66. O terceiro partido com mais deputados eleitos é o PSDB, com 54. E o quarto, com 37 deputados, é o PSD, partido que nem existia na eleição de 2010. 6 partidos que antes não tinham representantes no Congresso passarão a ter na próxima legislatura: PHS, PTN, PTC, PSDC, PRTB e PSL. No Senado, a renovação foi de apenas 1/3 das cadeiras. Dos 27 eleitos, 5 são do PMDB, 4 do PDT e 4 do PSDB.
Nos estados, o PMDB foi o grande vencedor e elegeu 7 governadores. O PSDB e PT vêm em seguida com 5 estados cada. PSB terá 4, PSD 2 e PDT, PCdoB, PP e PROS terão um governador cada. Tiago, a gente tem no Congresso Nacional uma polarização muito grande, 28 partidos na Câmara, 18 partidos no Senado, e o PT e PMDB continuam na Câmara com as maiores bancadas, mas perderam em número de parlamentares, não é? Isso significa o quê para o próximo governo? Olha, não tem uma mudança muito acentuada aí, porque existe um processo no qual partidos menores que hoje oficialmente estão fora da coligação e da aliança da presidente, que vão se unir ao longo dos próximos meses, aumentando o tamanho dessa bancada. Agora, o grande desafio não são os deputados ou parlamentares de outros partidos, mas são os parlamentares dos partidos que já fazem parte da aliança. Esses precisam ser tranquilizados de que o governo vai ter um relacionamento com o Congresso diferente do que teve nos últimos 4 anos. Agora, tem um problema sério para a presidente Dilma. Está pintando como futuro presidente da Câmara o Eduardo Cunha, que ela tem horror, vamos falar a verdade, desse deputado. Mas a repulsa ali, ela é de mão dupla, é verdadeira. Né? Ela é verdadeira. É verdadeira. Se esse Eduardo Cunha assume a presidência da Câmara, ele vai criar problema em cima de problema para o Palácio do Planalto. Já no Senado, não. O Renan Calheiros se ajeitou muito bem com esse governo e deve continuar. O que você acha do Eduardo Cunha? Bom, o Eduardo Cunha ele tem uma influência muito forte em facções e grupos expressivos dentro do PMDB. O PMDB, ele em ocasiões funciona como um partido unido dentro do parlamento. Em muitas outras ocasiões, não. Então, a Dilma vai precisar muito da ala do PMDB, que é fiel a ela, para fazer o diálogo com a ala do PMDB, onde o Cunha está incluído, que é para poder chegar num ponto de convergência. Mas o poder de fogo do Eduardo Cunha, ele é tamanho que vale lembrar que neste ano ele conseguiu articular um blocão que travou tudo do governo na Câmara. Exatamente. Então, mais do que nunca, a presidente Dilma vai precisar muito da atuação do vice-presidente Temer, que é quem consegue colocar o PMDB unificado em muitas situações, para que ele consiga impedir situações como a que ocorreu no último ano. E o governo ainda vai ter outro problema na Câmara dos Deputados. Vem aí, de volta a Brasília, o Henrique Eduardo, presidente da Câmara, candidato derrotado ao governo do Rio Grande do Norte. Como é que ele vai chegar? Claro que ele não vai reivindicar continuar no posto. Ele vai ter que ceder ao Eduardo Cunha. Mas como é que ele vai se comportar diante do PT, da presidente Dilma, do Lula? Porque, afinal, o Lula trabalhou para o adversário dele, o novo governador do Rio Grande do Norte. Bom, isso exemplifica ainda mais esses problemas que o governo tem de fogo amigo. Isso é a continuação de episódios que já ocorriam no ano passado e no ano anterior e no ano anterior. Agora, todos esses ferimentos que existem dentro dessa base aliada, a presidente Dilma tem 2, 3 meses para tentar resolver isso, para poder começar o ano com uma folha branca. Senão, ela vai começar o ano já tentando apagar fogo e não criando novos projetos ou lidando de uma forma mais favorável com o governo. Mas apagar o fogo, especificamente no caso do PMDB, é um casamento que desta vez tem prazo de validade. Sim, mas perto de toda a eleição, esse é um casamento onde os votos devem ser renovados constantemente, senão começam a perder força. Essa renovação de votos vai implicar em mais ministérios para esses partidos, não só o PMDB, mas esses partidinhos que ficam reivindicando espaços no governo? Olha, acho difícil que a presidente Dilma vá por um caminho de mais ministérios, já que isso foi tão atacado durante essa campanha. Agora, não são só os ministérios que chamam a atenção. As secretarias executivas chamam a atenção, outros cargos do governo chamam a atenção. Existem 1000 formas de dar atenção para partidos que você quer trazer para dentro da sua base aliada. As estatais, por exemplo, não é? Estatais. Então, não faltam opções no cardápio. Mas o governo vai ser, então, outra vez, um condomínio
um balcão de negócios para poder ter maioria no Congresso, aconteceu o que acontece? Olha, Carlos, infelizmente a forma que o Brasil funciona, isso seria algo parecido com qualquer partido, qualquer governo que nós tivéssemos no Brasil. O Brasil é uma mistura de presidencialismo com parlamentarismo ao mesmo tempo. Nós somos um dos únicos países da América Latina que o parlamento é mais forte e influente que o presidente. Agora, para que isso funcione, que o presidente tenha verdadeiramente poder, ele precisa compactuar, colaborar e funcionar em coordenância com o parlamento. E aí é que está a parte difícil, porque o parlamento ele é movido muito mais por interesses do que por ideologias e aproximações com a presidência. E aí a gente volta lá para o início daquele raciocínio de que vai ser exigido neste segundo mandato da presidente Dilma Rousseff um esforço sobre-humano para ela aprender a dialogar, é isso? Sim, claro, porque na política você tem 100% de recursos para 200% de pedidos. Então, a partir do momento que os recursos acabam e você ainda tem uma base aliada que precisa de atenção, essa atenção é dada com diálogo, essa atenção é dada com convergências, essa atenção é dada em colaborar com ideias. Tomara que isso não chegue, você falou de parlamentarismo, presidencialismo, que não chegue à monarquia, né? E tomara que dê tudo certo, né? Quero te agradecer muito, Thiago, por estar aqui conosco nesse Jogo do Poder Especial, Eleições. Carlos Chagas, de novo, muito obrigado pela parceria. Te espero aqui outras vezes no Jogo do Poder. A você, muito obrigado pela audiência. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na próxima quinta-feira com o Jogo do Poder, logo depois do CNT Jornal. Até lá. Retornamos para a rede estadual da CNT. Vocês viram aí o programa a nível nacional, analisando o processo eleitoral a partir de Brasília. E voltamos aqui aos estudos da rede CNT em Curitiba para a sequência do bate-papo com o Murilo Hidalgo e o professor Ricardo Oliveira. Eu queria voltar com o nosso gráfico, que nós já vimos na nossa primeira passagem, em que logo ali na abertura do segundo turno, o Aécio abriu, tá lá, ó. Aquele cruzamento do azul com o vermelho é exatamente no dia 3. Abre ali no dia 6, que é o primeiro dia desse tracking, desse levantamento. E você forma a onda, né? Que o professor Ricardo falou aqui e o Murilo também, a onda. E aí ela vai perdendo força, até que a Dilma cruza. E aí, exatamente no dia 18 até aqui, 19, você vê o cruzamento. A Dilma encosta, passa, e aí abre e chega no dia 26 com aquela diferença ali, que é exatamente uma diferença de 3 pontos. Eu queria chamar um outro gráfico, para daí a gente conciliar a leitura, que é o gráfico da rejeição dos candidatos, onde você vai ver que exatamente nesse dia 3, né, a rejeição da Dilma, está lá o vermelho, no dia 3 de outubro, abrindo aqui o dia 6, logo no começo do segundo turno, a rejeição da Dilma atinge seu pico, que foi exatamente o final do primeiro turno, onde ela tinha 6 adversários batendo nela e ela só se ocupando da Marina, né? Então a rejeição dela subiu muito. Aí vem aquele processo que o Murilo falou. Eles começaram a trabalhar a rejeição do Aécio e ali no dia 17 e 18 você vê que cruza, né? A rejeição do Aécio começa a subir e acaba maior do que a presidente Dilma. Eu quero perguntar para vocês dois, que importância tem esse elemento quando você coloca ele junto com a aprovação do governo, que veio da presidente Dilma com 33, 34 até fechar o primeiro turno e agora fechou o segundo turno com 43%. Isso foi fundamental para a vitória dela, né, Rocha? Eu acho que o fato de ter desconstruído a imagem dele, aquilo que não aconteceu no primeiro turno, que estavam preocupados com a Marina, foi decisivo. E no segundo turno, Rocha, aquilo que você falou, no primeiro turno era 6 contra 1. Então
Então é sempre mais difícil para o governante que está disputando o poder. Aí no segundo turno, quando ficou 1 para 1, e ela usou esse espaço muito bem para desconstruir a imagem dele, eu acho que foi decisivo para a vitória dela. Ô Ricardo, me diga uma coisa, até agora o que nós ouvíamos é o seguinte, era que o Lula tinha eleito um poste, portanto a presidente Dilma era o poste do Lula. Dá para continuar falando isso? Acho que agora não, a Dilma mostrou protagonismo, bem que o Lula teve um papel também decisivo agora na última semana da eleição. Mas o Aécio Neves teve duas grandes vulnerabilidades. A primeira, a trajetória pessoal e política dele, a questão do nepotismo, a questão do aeroporto e várias outras denúncias que colaram na imagem. E uma outra grande fonte de rejeição foi ele ter anunciado o Armínio Fraga, que foi um dos símbolos do neoliberalismo do final do governo Fernando Henrique Cardoso, que também ampliou em muito a rejeição, que possibilitou a conexão entre PSDB e a grande desaprovação do Fernando Henrique Cardoso. Então o Aécio ele teve esses problemas e, além do mais, ele também teve uma atitude pessoal extremamente agressiva durante os debates, principalmente o segundo debate. Lembrando que a Dilma era uma mulher, isso ainda pegou pior ainda, sendo agressivo, adjetivando a presidência da República, que afinal é uma senhora, já esteve doente com câncer, uma lutadora da liberdade, foi torturada quase quando ela era uma adolescente, né, saindo da adolescência. Então tudo isso aí também desautorizou muito o Aécio Neves. Com isso, o gráfico de rejeição do Aécio subiu de maneira regular e consistente e, ao contrário, a popularidade da Dilma foi aumentando com o horário eleitoral gratuito. E aí isto foi fatal para a derrota do Aécio agora nas últimas 2 semanas do segundo turno. Outra questão que eu queria colocar para vocês. É possível afirmar, isso é uma coisa que eu estou aqui elucubrando empiricamente, que tem 2 recados nessa eleição. Um para PT e Dilma, e outro para o PSDB. Para o PT e Dilma é o recado de que esse contingente de eleitores que elegeu ela não vai poder agora ser abandonado, ela não pode virar as costas. É mais programa social e tem que enfiar o acelerador nessa direção. E para o PT precisa refletir, porque ele sai dessa eleição com o rótulo de partido corrupto na testa, né? E vamos reconhecer que fez por onde, tem méritos, né, até agora nessa questão. E no caso do PSDB, é a ideia de que o eleitor parece que percebeu que o discurso que coloca a corrupção na crista da pauta não ganha eleição. O eleitor parece que se deu conta de que desenvolvimento econômico no Brasil não é sinônimo de desenvolvimento social, de justiça social. Portanto, não adianta só ter um discurso economicista de que tem que controlar a inflação, de que tem que... essa coisa toda. Ao meu ver, o que diferenciou essa eleição de 4 anos atrás? Era PT-PSDB, deu segundo turno, que há 4 anos atrás não tinha o fator corrupção tão em voga quanto foi nessa. Se não tivesse o fator corrupção, a Dilma teria ganho da mesma maneira com que ela ganhou 4 anos atrás. Então o recado mais forte é para o PT? Eu não tenho dúvida disso, que hoje ficou muito claro que o governo é bem avaliado, pela avaliação de governo tinha que ter ganho com uma facilidade muito maior, Rocha. Se não ganhou, é porque o fator corrupção, exato, que ficou em voga nos últimos 60 dias, que essa agenda não muda. Então o que eu acho? Que se a presidenta Dilma fizer a mesma faxina que ela fez no início do governo dela, Rocha, ela recupera, ela une o país de volta. Não tenho dúvida disso. Você acha que ela tem que fazer uma faxina no governo? Não, o que ela fez no começo do governo dela, bem, mas eu quero como saber que ela fez no começo do governo dela? O que o PT tem que fazer? Porque ela não pode fazer faxina no PT. Ela é presidente da República. Não, ela vai ter que achar quadros dentro do governo dela, certo? Que ela possa passar para a sociedade que a partir de agora
certo? É um novo momento no país. Sim. O que ela falou a campanha inteira e que é verdade, Rocha, que ela não compatua com a corrupção e nunca se prendeu tanto nesse país como no governo dela, Rocha. Eu tenho um... Então, agora, se eu acho que se ela botar isso em voga, ela volta com tudo. Alguém me disse, e eu achei interessante, no meio da campanha, assistindo um debate com a pessoa, o sujeito falou assim, pô, isso aí tá assim, quando o Aécio fala, se dirigindo a Dilma, ele não fala da Dilma, ele fala do PT. Exatamente. E quando a Dilma fala, se dirigindo ao Aécio, ela não fala do PSDB, ela fala do Aécio. Né? Então, isso também foi um fator importante, porque esse tema ficou... ganhou relevância na campanha. Agora, isso ganha relevância na campanha, professor, por quê? Porque a economia está mal, porque esse discurso de que o governo não tem conseguido controlar, esse discurso do pessimismo, que foi muito em voga na Copa do Mundo, e depois arrefeceu e voltou agora de volta. São vários elementos, né? Um até que coloca a agenda da corrupção supervalorizada é a própria presença de alguns veículos da grande mídia, que insistem de maneira monolítica neste tema. E é claro que o PT tem que entender o recado das urnas, tem que fazer as reformas, e aliás até na fala, depois da vitória, a Dilma coloca isso, que ela vai aumentar o diálogo, que é muito importante, também vai conduzir a reforma política, que é uma chance, uma oportunidade para você limpar a agenda da corrupção, porque muitas vezes são os partidos da coligação que indicam representantes nas estatais, que indicam nos ministérios e tiram autonomia da presidência da República em ter um maior rigor. Então a agenda da corrupção ela é importante. Claro que ela não é a única agenda, porque a questão social, a desigualdade social é muito mais importante. Você não é eleito apenas com o discurso contra a corrupção. E a Dilma ganha porque ela, mesmo um ano de baixo crescimento da economia, não desempregou e continuou as políticas sociais na área da saúde, da educação, que melhoraram. A situação hoje está menos pior do que era no passado. Você ganha eleição pela base social, não pelo discurso da UDN, discurso lacerdista. Esta é uma representação de setores que fazem muito barulho, mas não decidem, não tem voto. E da mesma maneira, não é o mercado que ganha a eleição. Mercado tem poucos votos. É a maioria da classe trabalhadora, da população pobre, que faz a maioria dos votos do PT e da Dilma. Eu vou chamar o intervalo e nós vamos voltar em seguida nesse ponto aí. Vou pegar essas três questões, inflação, consumo, geração de emprego, essas questões que me parecem foram fundamentais para definir a sorte dessa eleição. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, retornamos aos estudos da Rede CNT. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, com Murilo Hidalgo e professor Ricardo Oliveira. Eu queria retomar aqui aquilo que nós finalizamos no último bloco, já mostrando o gráfico. Há um gráfico sobre a avaliação do governo da presidente Dilma. Ele começou lá no primeiro turno, a avaliação está ali, ó, a aprovação, né? Ótimo e bom é o azul, né? O péssimo e ruim é o vermelho, e o amarelo é o regular. Então você está vendo ali, naquele gráfico, como é interessante. Ela estava ali com 33 e ela fecha a campanha, tá, passando a casa dos 40, né, que é aquilo que nós dissemos aqui. Isso aqui foi uma demonstração de otimismo em relação ao governo, a leitura que se fez, pelo menos de modo geral, os analistas, né? E aí quando a gente migra para avaliar a questão, por exemplo, da capacidade de gerar empregos, que é um outro gráfico que nós temos. Isso é fundamental. Que aí, tá vendo? Ó, vai aparecer já aqui no vídeo. Nesse gráfico, que é o 18, nós saímos lá, o Aécio Neves, com uma expectativa em relação a ele, do eleitor, ele tinha sim, estava na casa dos 50% de eleitores que achava que ele era o candidato com mais capacidade de gerar empregos.
E a Dilma abaixo de 30, né? Tá lá, ó, vermelho a Dilma, azul a Aécio. Capacidade de gerar empregos, olha que coisa interessante. Que coincide com a questão da aprovação do governo, né? Isso mata a eleição, né, Murilo? Com certeza, Rocha. Eu acho que o crescimento, principalmente da avaliação de governo, Rocha, que eu acho que é o mais importante, que o primeiro passo é avaliar bem para depois votar, né? É muito difícil um governante que é desaprovado, de reeleição, exatamente, para votar. Eu acho que esse foi o grande mérito do Marqueteiro. Essa virada ali, quando o vermelho cruza com o azul descendo, o vermelho subindo. Foi na última semana, né? Exatamente, no dia 17, 18, 19. Foi ali que aconteceu tudo, nessa semana, no dia 17, 18, 19. Eu tenho outro gráfico também que fala da capacidade de manter ou aumentar o Bolsa Família. É engraçado que lá no começo do processo, o Aécio tinha um discurso bem encaixado em relação a isso, o eleitor, de certa forma, acreditava nisso, né? Porque ele colocou isso na pauta dele. E ele quase que conseguiu encostar na Dilma. Mas na sequência, olha lá o gráfico, tá vendo? Ele encostou na Dilma lá no começo. Isso aqui está no primeiro turno ainda, né? Quando eles estão encostados ali. Aí quando você vem para o dia 6 do 10, bem na frente ali, você vê que a Dilma já assumiu o protagonismo desse discurso. Mas esse é um programa do PT que eu acho que é muito difícil alguém se apropriar disso, né, Rocha? Pois é. É muito difícil. Pois é, mas aí qual que é a dificuldade? Isso vai ser um problema sempre para qualquer um que for enfrentar o PT? Com certeza. Eu acho que enquanto não houver uma divisão dentro do PT, é um problema bloco, difícil, com certeza. Eu acho que isso que você falou, eu acho que se a Dilma, nesses 4 anos, ela fortaleceu os programas sociais, Rocha, isso ficou muito claro na divisão do país. Fica difícil de perder lá na frente. Esse, Murilo, foi o único item em que o Aécio nunca passou a Dilma, na questão do Bolsa Família. Nos outros ele passou. Nós temos mais um gráfico que mostra também reduzir os impostos sobre alimentos, eletrodomésticos e outros bens de consumo. Está lá, ó. O Aécio começa lá em cima, vem ele mostrando que ele tinha mais domínio da questão econômica, a crítica dele estava bem posta. Aí, num dado momento, ela recupera o discurso, ela retoma, né? E passa ele, abre e aí não tem mais jeito. E, finalmente, nós temos um outro gráfico que é o de capacidade de aumentar consumo. Onde você vê também que acontece a mesma coisa. Ele vai tentando disputar com ela, né? E aí, num dado momento, ele perde a mão no discurso e ela assume e aí não tem mais recuperação. E depois nós também temos um outro gráfico que é de combater e reduzir a inflação. Esse começa com essa lá em cima, a Dilma lá embaixo, e no final, também no dia 16, 17, 18, ela cruza, passa e abre, e aí é quando ela encaixa, ela convence o eleitor de que ela, de fato, é a pessoa que tem os resultados também econômicos desse mês favoreceram a Dilma, né? Também, mesmo o desemprego mais baixo da história. Então, ela e a Bolsa Família é um programa essencial. Tá lá, ó. Esse gráfico, Ricardo, ó, a capacidade de reduzir a inflação. Aí, veja como a vantagem do Aécio era grande no começo da campanha. Meses atrás, quando houve um pico da inflação. Lá no primeiro turno. Isso era lá no primeiro turno. Depois vem, aí quando começa ali, um maior controle. Próximo do cruzamento, já é o dia 3, começo da campanha, segundo turno, e aí ela cruza. Nas 2 semanas ela convence. Em algum momento, Murilo, o Aécio perdeu a iniciativa política do discurso. Ele perdeu essa capacidade, né? E começou a ir a rebote. Rocha, o que eu vejo é o seguinte: veio a onda Aécio, ela não foi, que nem nós discutimos aqui, a onda ela veio perdendo força, aí todos esses atributos caem junto, como você mesmo mostrou. Os atributos estão extremamente ligados ao voto. Ele ia perdendo o voto, ele vai perdendo os atributos dele. Agora, eu não tenho dúvida que no primeiro turno, como ele não foi desconstruído, Rocha, ele começou forte, aí veio a desconstrução dele, como veio a da Marina Silva. Ela veio forte, aí começou a desconstrução da Marina Silva. Não aguentou, certo? Porque os problemas que a Dilma tinha eram problemas do quê? Ligados à corrupção, que todos já sabiam. Não tinha novidade nisso. E não pegava a Dilma. Aquela história que você pegou aqui. Era problema ligado ao partido dela, não a ela. Essa era uma enorme vantagem que ela tinha. Professor, esse senso comum que se ouve muito aqui, né, no Sul, de ligar
a pobreza, a falta de consciência política. O Nordeste agora deu uma votação para Dilma estrondosa, certo? Isso é representação de uma ignorância, de uma dependência dos programas sociais do governo, ou é representação de uma consciência de um voto que está indo exatamente na linha dos interesses de quem está votando? É uma questão de cidadania, quando muitos dos eleitores mais pobres associam a melhora na sua condição social de vida ao governo Dilma e antes ao governo do Lula. E não precisamos ir até o Nordeste, não. Quando a gente observa a leitura dos resultados municipais da eleição presidencial no Paraná, é o mesmo fenômeno.